Olá, olá a todos. Eu vou esperar um minutinho a mais aí para ver se pra gente iniciar, tá bom? Então, nossa aula de atitude empreendedora. Um minutinho e a gente já começa, tá bom? Boa noite, Natália. A gente já inicia, tá? Um minutinho. Olá, todos e todas. Como é que estão? Já iniciamos a gravação, mas eu estava esperando aqui uns minutinhos para ver se vinha mais alguém assistir essa aula. Estou aqui com as minhas páginas abertas. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Vamos iniciar aqui a nossa disciplina de atitude empreendedora. Eu sou a professora Agnes Cristina Oliveira Mafra.
Eu estou responsável nesse semestre pela disciplina Atitude Empreendedora com vocês. Então, eu estou aqui com a sala da turma de Cuiabá, mas essa sala aqui pode ser a sua, tá? Então, aqui eu estou só pegando a turma de Cuiabá como exemplo. Vou primeiro aqui apresentar um pouquinho a nossa sala de aula virtual nesse primeiro momento, e aí depois a gente inicia o nosso conteúdo, vou falar do texto base, e aí a gente vai para os slides de aula. Bom, o que que a gente tem aqui? A gente tem a nossa sala bonitinha, a gente tem um material didático, um manual de ensino que vai ter todas as datas. Boa noite, boa noite. O manual de ensino vai ter todas as datas da gente. E vai ter o nosso texto base, que está bem curtinho nesse semestre. Então, eu fiz um texto bem curtinho, bem direto ao ponto. Ele está com 25 páginas no total. Então, vocês vão reparar que a ideia é que a gente vá direto mesmo ao ponto do que vocês precisam conhecer. E nesse texto aqui, base, né, tem uma audioaula que vocês... Ah, não dá, não acredito que não foi. Não clicou, será que é porque eu não baixei? Deixa eu ver aqui. Não, ainda bem que a gente testa. Senão, eu vou pedir eu vou pedir para os meninos exportarem aqui. É, não está funcionando. Era para funcionar o áudio. Mas ainda bem que eu testei agora com vocês, que eu vou mandar para todo mundo no Canva, tá? Então já está anotado aqui para eu mandar para vocês via link esse material. Ainda bem que a gente já vai testando, já vai vendo o que está funcionando, o que não está. Não, análise na gestão de projetos e atitude empreendedora. É que eu faço no Canva, e aí eu já vou pegar e vou organizar essa informação aqui. Bom, enquanto eu vou abrindo aqui, porque eu quero mandar um link para vocês, para que vocês possam acompanhar. Já vi que não deu certo, mas é assim mesmo. Bom, que vai dar tempo de vocês acionarem aliás, acionarem não, de vocês fazerem a presença. Enquanto eu tô aqui no meu rolo, enrolada. Deixa eu mandar para vocês como site. E agora, principalmente, né? Então, todos esses livros que eu gero, eu também consigo gerar um site. Então, eu vou mandar agora para vocês em site, tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte, quando terminar a aula, eu mando para todo mundo por mensagem, tá bom? O material que tem as audioaulas também. Então, só para a gente ter uma noção, né? Tá também no Reizine, porque aí ele
Ele exporta como flipbook, que a gente chama, sabe? Então, todos esses materiais que eu faço, eu consigo exportar ele como um site também. E aí fica mais fácil de vocês manusearem no celular. Então, quem acompanha, principalmente pelo celular, né? Então, aqui, ó, por isso que eu falei assim, não tá dando para clicar, porque aqui tem uma audioaula clicável, tá? Então, por isso que é bom a gente ir lá e ver se tá funcionando direitinho. A gente já descobre hoje mesmo, né? Se não tá. Então, a nossa disciplina de atitude empreendedora, ela tem esse livrinho bem curtinho, de 25 páginas. Nesse livrinho aqui, eu tenho uma trilha de aprendizagem, que a gente chama, né? Então, esses documentos eu faço, né? Eu faço nesse mecanismo aqui no Canva, e aí a gente faz uma condução dessa trilha de aprendizagem. Eu vou abrir aqui a sala de aula, cadê? Opa, tá todo mundo me oferecendo. Então, aqui tem o texto base, eu vou pedir para o menino colocar dentro desse link, dentro desse, desse lugar ali, vou pedir para ele botar o link também, tá? Um drivezinho com link, inclusive com o PowerPoint de hoje, tá bom? Para que vocês tenham aí para estudar. E então a ideia dessa disciplina é que a gente fale, né, com relação a 4 aspectos. Então, eu não sei se vocês já fizeram, então cada professor vai pegar um olhar aí dessa disciplina, vai olhar para essa disciplina de uma maneira. Eu resolvi olhar para essa disciplina, essa disciplina tem 2 nomes, atitude e empreendedor. Eu resolvi olhar para a atitude. Então, eu resolvi fazer o fato de você ter que ter atitude muito maior do que a parte empreendedora. Claro que a gente vai falar do contexto de empreendedorismo e o contexto técnico do empreendedor. Mas eu quero que a gente desenvolva atitude. Então, para isso, a gente vai trabalhar aspectos como aprender a enxergar, aprender a ouvir, criar e transformar e falar sobre propósito e legado, tá? Então, a gente vai olhar essa disciplina por essas 4 áreas, mesclando, obviamente, todo o conteúdo técnico que é pertinente, tá? Então, como eu falei, a gente tem aqui nessa primeira unidade, que é a primeira unidade que a gente vai trabalhar hoje, a ideia é que a gente compreenda, então, a atitude empreendedora como uma postura de observação, curiosidade e iniciativa diante a realidade, e desenvolvendo, então, a capacidade de identificar problemas, necessidades, oportunidades nos diferentes contextos sociais, profissionais, científicos e tecnológicos. No final dessa unidade, a gente espera que o estudante reconheça que compreender não significa limitar a criação de empresas, mas envolve a sua percepção diante das situações, né, que podem ser melhoradas. Formular perguntas relevantes, imaginar possibilidades de geração de valor e etc, etc. Bom, eu, para atingir, né, uma excelência aí nessa disciplina. Eu espero que vocês participem do encontro síncrono, que vocês estudem pelo texto base, acessem esse conteúdo do Saiba Mais e realizem a nossa atividade planejada, tá? Então, os objetivos da unidade já falei, cada unidade, então, vai ter o seu objetivo específico, então a gente resolveu olhar para o aspecto da disciplina né, com relação à atitude, muito mais do que empreendedora. E aí eu venho aqui para a primeira unidade, e cada unidade eu tenho uma audioaula juntos, que eu recomendo que você escute ou aqui, logo depois dessa aula síncrona, para fazer as suas atividades de marca X de cada unidade, tá? Ou antes,
Não tem uma, não tem uma necessidade. Essa audioaula, ela complementa o que eu tô falando aqui com vocês hoje, tá? Então, essa trilha de aprendizagem que a gente desenvolveu, ela complementa a nossa fala de hoje, e essa audioaula eu desenvolvi com, desenvolvi pensando em histórias. Então, são historinhas que eu vou contando, e aí a gente vai discutindo o conteúdo aqui também, tá? É, então, aqui e aí depois do áudio tem algumas perguntas pertinentes e tal, e a gente tem a parte do momento cultural também. Deixa eu abrir aqui meus slides. Ok. Então, esses slides eu vou mandar para vocês. Deixa eu link de compartilhamento. Vou exportar. Info para PDF. Vou exportar em PDF. E aí mando também para vocês. Vou compartilhar aqui no chat, tá? Compartilhar aqui no chat da nossa aula. Bom, primeira unidade, como eu falei, de atitude empreendedora é aprender a enxergar. Então, quando você ouve a palavra empreendedor, o que que vem na sua cabeça? Escreve aí no chat para mim, meninas, o que que vem na cabeça de vocês quando a gente fala empreendedor? Alguém? O que que vem na cabeça de vocês? Uma pessoa que tem seu próprio negócio. Então, não existe, né, uma resposta certa e errada. O que a gente quer saber é o que que você já pensa, né, sobre essa definição. Não tem nada de errado. B. Silveira, e você, o que que você pensa? Fazer sua própria empresa, ser um empreendedor. É o que vem, né, Boa noite, Luísa. É o que vem na cabeça das pessoas, na maioria dos casos, né? Então, empreender é abrir uma empresa. Sim, muitos associam, né, o empreendedorismo exclusivamente à criação de negócios. A atitude empreendedora pode existir em qualquer contexto, né? Depende do quê? O que define o empreendedor é o registro jurídico ou a maneira de observar e agir sobre as situações e a vida. Você precisa ter uma empresa para ter uma atitude empreendedora? Responde aí para mim, galera. E aí, pessoal? Eu preciso ter uma empresa para ter uma atitude empreendedora? Não, não preciso. Isso mesmo, não preciso. Então, a gente não precisa ter uma empresa para ter uma atitude empreendedora. Então, ser empreendedor ou ter uma atitude empreendedora não necessariamente precisa de um CNPJ para isso, né? A ideia é a gente entender que você precisa aprender a enxergar. Então, por isso que a gente nomeou, né, essa primeira unidade de aprender a enxergar. Bom, do lado de cá, eu vou trazer o nosso flipbook aqui. Vou dar zoom. Bom, de um lado, as pessoas podem olhar para uma situação e falar o quê? Olha, sempre foi assim, que vergonha, ninguém faz nada.
Por outro lado, uma pessoa pode olhar aquela situação e falar assim: bom, acho que a gente poderia fazer de uma outra forma. Por que não construir uma ponte, né? Então, alguns podem olhar para a ponte quebrada e simplesmente reclamar, outros podem olhar por outro olhar e falar: vou desenhar uma possibilidade de solução. Cada um olha o mesmo problema com um olhar diferente. E o que que você vê quando você vê uma ponte quebrada? Essa é uma pergunta reflexiva, né? O que que você enxerga quando você olha uma ponte quebrada? O problema é o mesmo e o olhar também é. Reclamar é perceber o problema como algo externo, imutável, como responsabilidade do outro. Reclamar significa necessariamente compreender um problema? Investigar é observar esse problema com curiosidade, perguntar as causas, os impactos, as possibilidades. Quem começou a investigar aquelas possibilidades? Que diferença as pessoas da charge, qual a diferença, o que que diferencia, né, essas pessoas da charge aqui que a gente está trabalhando, né? É, quem começou a investigar as possibilidades? Reclamar significa necessariamente compreender que aquele problema existe? É, um problema que a gente tem aqui cotidiano, por exemplo, ai, a reforma dessa cidade. Nunca vi tanto que esse prefeito, que esse governador cava nessa cidade. Para fazer reforma, construir isso, construir aquilo, tudo de uma vez só. Tem gente que olha aquilo e fala assim, meu Deus, que problema é isso, né? Que problemão é a reforma da cidade ou as reformas das ciclovias? Outras pessoas olham isso e falam assim, nossa, quando ficar pronto, vai ficar excelente. E vocês? Como que vocês olham? Por exemplo, a prefeitura, governos e afins reformando a cidade, e interrompendo as vias, e desviando as vias, e fazendo um monte de quebradeira. Como que vocês olham isso? Alguém tem um comentário? É uma possibilidade de melhoria, exatamente, Natália. Quando mudamos as perguntas, e ao invés da gente falar, isso não funciona, a gente não muda a forma de falar e fala por que que isso não funciona, a reclamação fecha o pensamento e a pergunta abre uma investigação. Tanto é que essa é uma atitude, por exemplo, né, que geralmente quando as pessoas estão num estado mental de mais depressão, mais entristecidas, você vai perceber que a forma das pessoas falarem sobre as situações é ninguém resolve. Isso mesmo, isso pode ser aplicado em nós. Então, assim, isso não funciona para mim. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, um vizinho, um parente, que tem essa forma pensamento, né? Essa maneira da metacognição funcionar. Que é, isso não funciona, ninguém resolve isso, sempre foi assim. E se você muda a sua atitude mental para uma questão, se você muda simplesmente a forma de olhar, e aí eu entendo, é isso mesmo, Natália, assim, é um olhar mais negativo, né? Sobre as coisas. Se você muda a maneira com que você olha aquela situação, então, ao invés de eu olhar por aqui, falando isso é assim, eu olho por aqui e abro o meu campo de visão falando, então, por que que isso sempre foi assim? E abro um campo investigativo,
as minhas conexões neurais, mudam completamente, porque ela começa a enxergar mais possibilidades, porque ela enxerga possibilidades de respostas que às vezes nem a gente mesmo estava esperando. Então, toda vez que você se encontrar numa situação, né, que, que você está muito fechado num processo metacognitivo, ou que você encontrar alguém, né, que está muito fechado numa forma de pensamento, e que você percebe que aquela forma de pensamento vai te levar para um lugar ruim, que é um lugar fechado em relação a respostas. Você tenta fazer perguntas sobre aquela situação. Precisa continuar assim? Precisa ser assim? Quem que está sendo afetado por esse problema? Então, quando você começa a se fazer perguntas e começa a se responder, você começa a mudar a maneira que você enxerga a realidade. E isso nem é, às vezes você pode falar assim, professor, essa disciplina de atitude empreendedora, daqui a pouco a gente vai estar falando do poder do pensamento positivo, como chama? O segredo. Mas não é isso, não é isso que eu quero dizer. É que, de fato, quando você está fechado em um processo cognitivo, isso não funciona, a sua cabeça nunca vai pensar na possibilidade dele funcionar algum dia. Então, a reclamação fecha o pensamento e a pergunta abre uma investigação. Identificar quem sofre o impacto daquele problema é o primeiro passo para compreender a necessidade real. E questionar o status quo é um ponto de partida para toda a transformação. Por exemplo, você pode falar assim, meu Deus, sempre foi assim. Ninguém na minha família consegue terminar a graduação. Você pode falar. Às vezes ninguém da sua família terminou a graduação. Então, olha, sempre foi assim, professora. Ninguém da minha família fez graduação e é desse jeito que vai ser. E aí eu posso te falar assim, mas por que que precisa continuar sendo assim? Quem foi que ditou essa regra? Deus desceu do céu, veio à terra e escreveu em tábuas que você não vai se formar? Ou isso é a maneira que você está pensando hoje, a partir de várias restrições de pensamentos que vão te levando para esse lugar de pensar, sempre foi assim, assim vai ser para sempre, não é? Esse é um ótimo exemplo, né, da graduação. Bom, como que a gente vai pensar nessa disciplina, né, como eu falei? Então, a gente vai, primeiro, para a gente desenvolver, né, a atitude, essa primeira atitude aqui, que antes de criar qualquer coisa é preciso enxergar a realidade a qual a gente está. Então, assim, mesmo que você enxergue a realidade, que você detenha a visão correta da realidade, tem até eu pessoalmente gosto muito de um ensinamento búdico, apesar de eu ser cristã, eu gosto muito do ensinamento búdico sobre a visão correta, o desenvolvimento da visão correta da realidade. Eu, pessoalmente, às vezes alucinava sobre a visão correta da realidade. Às vezes a gente enxerga a realidade de uma maneira muito negativa, taxando em pontos muitas coisas, quando na verdade a gente nem enxerga a realidade tal qual ela é, a gente nunca se fez as perguntas corretas para enxergar esses outros lados, então às vezes a gente enxerga a realidade assim, e as perguntas vão te dar os outros olhares daquele problema, né, ou daquela situação.
Mas é preciso enxergar. E aí ter a visão correta da realidade é um desenvolvimento da maturidade mesmo. E eu, muito jovenzinha, era muito imatura com relação a isso. Para a gente enxergar a visão correta da realidade, a gente precisa primeiro observar. Então, primeiro observar de verdade aquela realidade. A realidade a qual eu estou. Ah, professor, eu estou numa realidade dura, porque eu preciso emagrecer. Eu não tenho dinheiro da injeção, como chama? Não tenho dinheiro da injeção. Eu passo o dia todo fora da minha casa. Eu preciso comer no trabalho, qualquer coisa. Uma marmita que dê. Eu volto para casa morta de fome, porque eu não consigo fazer um lanche, não consigo fazer nada. E eu como tudo que existe lá na minha casa à noite. Então, você não está fazendo uma boa dieta, né? E aí engorda muito por conta, né, de você comer besteira, fora do horário, sem regra, sem discernimento. Então, primeiro você tem que enxergar a realidade tal qual você é. Você não faz exercício físico. Aí você dorme só Jesus na causa, não dorme tudo que tem que dormir. Não come direito, não tem um horário das refeições, com calma. E se estressa com esse trabalho. Bom, essa é a realidade. Quais são as perguntas que você pode fazer sobre essa realidade? Quanto tempo eu preciso ficar nessa situação até eu poder procurar um emprego que me dê, por exemplo, um emprego home office, que me dê mais flexibilidade de estar em casa, de repente, comer em casa, comida saudável, parar fazer um lanche, e ter uma vida não tão estressante, ter uma rotina de ir à academia, enfim, poder cuidar da minha saúde. Quanto tempo eu tenho que ficar nesse trabalho presencial, por exemplo, até eu juntar um dinheiro e aí conseguir pagar X coisas aqui que eu fiz de dívidas, e aí procurar um emprego que melhor se adeque à realidade que eu quero. Quanto tempo? Essa é a primeira pergunta. Por exemplo, que ia deixar o seu estado de espírito, ia mudar completamente o seu estado de espírito. E você ia pensar assim, bom, eu só preciso fazer isso um ano. Eu falei, vou aguentar aqui um ano. Mas eu tenho que arrumar meu currículo, fazer um LinkedIn melhor, procurar um emprego home office. Então, fazer perguntas já te levam para outras respostas. Então, eu falo assim, olha, a pergunta do tempo é essencial. Por quê? Porque para eu cumprir esse tempo de um ano, eu preciso fazer o quê? Então, eu posso fazer perguntas aqui sobre essa realidade. Ah, então, olha, outra pergunta que eu posso fazer é: por que que eu não posso encomendar umas marmitas saudáveis? Tem umas marmitas saudáveis bem baratas hoje, que eu posso comprar de combo, deixar congelada, posso pegar cupons promocionais e tal e comprar. Então, será que eu preciso comer qualquer coisa no trabalho ou eu posso comprar umas marmitas congeladas? Então, compreender aquela situação, quer dizer, olha, eu tô nessa situação porque eu preciso muito trabalhar. Eu fiz dívidas, eu preciso pagar essas contas, eu tenho um aluguel, eu tenho uma luz, compreender essa situação, né? E identificar mesmo, ó, isso eu vou conseguir, né, identificar mesmo o que está acontecendo com essa minha situação. Então, isso aqui eu estou dando um exemplo da situação de vida, né, aplicado a gente. Mas isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Vamos testar nosso olhar? Então, observe as situações abaixo. E aí, cada uma das situações a gente reflete. Onde está o problema? Quem é afetado? Que necessidade existe? E existe alguma oportunidade? Por exemplo, prazos perdidos. Estudantes perdem prazos porque as informações acadêmicas estão espalhadas em diferentes canais. Onde está o problema?
O problema está os estudantes perdendo os prazos. Quem é o afetado? O estudante. Que necessidade existe de uma organização nos canais de atendimento ou nos canais de informação? Existe alguma oportunidade? Bom, a oportunidade de criar um canal que converse com o estudante. Por exemplo, o que a gente tem hoje, que é o chat BCT. No BCT a gente tem isso, porque a gente tinha muitos estudantes perdidos. Acabei de responder, inclusive, uma estudante que me perguntou, professora, eu perdi os prazos, tem como eu recuperar? Eu falei, entre em contato com o chat PCT, que é o melhor lugar para você encontrar os seus prazos e ser atendido. Outro caso, fila permanente. Uma fila de atendimento permanece longa todos os dias, sem solução aparente. Bom, onde está o problema? A fila. Quem que é afetado? Bom, as pessoas, né? E aí, se eu tenho um prestador de serviço, o prestador de serviço também deixa de ganhar com isso, né? Que necessidade existe? Bom, existe necessidade de contratação de mais um funcionário, com certeza ali, né? Então, existe oportunidade para quem está procurando emprego, existe oportunidade de ser contratado pela empresa e ajudar aqui na história dessas filas. Desperdício alimentar. Alimentos ainda próprios para consumo serão descartados diariamente. Onde está o problema? O descarte dos alimentos. Quem é afetado? Bom, quem é afetado é toda a população que não pode receber esse alimento bom e a própria natureza e a gente, enfim. Que necessidade existe? Bom, existe necessidade de observar se esses alimentos são descartados, fazer a coleta deles, higienização e distribuir, por exemplo, para quem precisa. Existe alguma oportunidade? Sim, por exemplo, o terceiro setor, né, que trabalha com doação, existe sim oportunidade para eles. Eu posso, através de uma ONG, coletar esses alimentos, fazer higienização e distribuição para quem precisa. Bom, gerar valor é ganhar dinheiro? Eventualmente, deixa eu vir aqui para baixo. E aí, e conduzir vocês. Aqui a gente tem, então, a audioaula, a primeira audioaula, tá? E aí depois a gente vem pro momento cultural e eu vou voltar, e aí eu volto para cá, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho do momento cultural da gente. Então, o PPC do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, ele vai reconhecer, né, o estudante como um participante ativo do seu processo de ensino-aprendizagem, então, a gente incentiva que isso aconteça. E aí a gente tem aqui um filme e uma música indicada. A gente tem um filme que é o do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos. Então, nesse trecho aqui que eu selecionei, né, ele fala que ele apresenta, né, um trabalhador que é submetido a movimentos repetitivos. Então, todo o trabalho, na verdade, de Charlie Chaplin é uma crítica sobre a Revolução Industrial, né? Então, a grande Revolução Industrial, o Charlie Chaplin vem de encontro a isso, vem fazendo críticas através da arte dele. Então, o ritmo da máquina e uma organização reproduz uma capacidade de escolha. A cena oficial da linha de produção, né? Então, é uma cena muito clássica, vou botar aqui para a gente assistir. Vou abrir uma nova guia aqui e vou botar para a gente assistir. Peraí. Então, em quais momentos da vida contemporânea agimos como o Charlie Chaplin, de forma repetida, mecânica, sem enxergar a realidade? Então, eu vou botar aqui. Então, antes da a gente assistir,
Eu queria que a gente observasse, então, o ritmo dos movimentos, a relação entre a pessoa e a máquina, o modo como o trabalho é organizado, o que deixa de ser percebido, então, quando repetimos tarefas, e como o humor revela profundos problemas, né, ou problemas profundos. Eu não sei se vai entrar o áudio. Tomara que sim, vamos ver. Vocês me confirmem se o áudio saiu aí. Saiu o áudio? Não saiu? Ai, que pena. Deixa eu ver aqui. Será que é que eu tô com o fone, né? Ele vai passar no meu fone. Mas ele não tem, eu vou passar o vídeo, mas ele não tem nenhum som específico, tá? Então, como o Charlie Chaplin veio de cinema mudo, então ele não tem som necessariamente aqui. Eu vou ativar, eu vou ativar as legendas. Tá? Depois vocês podem, vou mandar o link aqui no, no chat. Deixa eu mandar o link aqui. Vocês podem colocar também para tocar aí no celular de vocês, qualquer coisa, tá? Então, observem, né, o estado de espírito de todos. O cinema mudo é muito legal, né, por isso. Charlie Chaplin era um gênio, né? Então, cada um roda um pouquinho da porca, né? Então, repara ali que ali um roda um lado, aí o outro roda mais um pouquinho para lá.
Uhum. Ai, Charlie Chaplin é muito legal, gente. É, e é muito legal a gente perceber, né, como a gente de fato age. Como o Charlie Chaplin estava em outra vibe ali na empresa, na operação, mas os outros estavam todos focados, né, sem pensar em mais nada, sem pensar em viver outra coisa, né, então em quais momentos da vida contemporânea a gente age como o Chaplin na linha de montagem ali, quando ó, ele está ali ó, focado em fazer tudo e aí acaba não percebendo, esbarra nos outros e aí depois ele quer dar uma relaxada no final, ele quer dar uma relaxada, não consegue, né? Porque o pessoal da empresa chama ele de volta. É bem bacana. E aí a música indicada é a música Tocando em Frente do Almir Sater e o Renato Teixeira, e aí a minha sugestão é que depois vocês escutem, tá? E a proposta é o que aprendemos quando a gente desacelera? De que maneira cada pessoa participa da construção da sua própria trajetória. Então, quando a gente desacelera, a gente começa a perceber que a gente também às vezes não observa as nossas próprias situações, né? Como a gente pode ter essa atitude empreendedora para nós mesmos, inclusive para continuar e permanecer, por exemplo, num curso de graduação à distância, né? Eu entendo que esse seja um maior desafio de vocês nesse exato momento da vida. Claro que podem existir outros, mas esse deve ser um dos maiores desafios que cada um de vocês tem. Existe uma relação entre a experiência, observação e atitude empreendedora? E o que que significa seguir em frente sem ignorar aquilo que já vivemos, né? Então, o que que significa? Não é necessário analisar tecnicamente a letra. O objetivo é perceber as ideias de percursos de aprendizagem, do tempo e da autoria da própria história, tá? Então, essa ideia, depois vocês escutem o, a música do Almir Sater, que é bem legal. Vou voltar aqui para o slide. Bom, gerar valor é ganhar dinheiro? Então, a gente falou aqui anteriormente, a gente testou nosso olhar para entender que existe uma oportunidade em cada situação. Beleza. Outro conceito que a gente precisa entender nessa aula é a geração de valor. Então, gerar valor é ganhar dinheiro? Um valor significa dinheiro? Não necessariamente. Uma solução pode gerar diferentes tipos de valor, tá? Esse conceito, inclusive, é muito usado na na, em análise de processos químicos, ambientais, então, analisar quais são as gerações de valores que aquele determinado processo industrial tem. Eu sou engenheira química, por isso que eu estou falando disso. Então, às vezes, o valor que gera não é um valor monetário, é valor de outro de outra categoria, tá? Então, uma situação ou uma solução pode gerar valor econômico, e aí pode gerar uma renda, redução de custos, eficiência de produção. Eu posso gerar um valor social, por exemplo, uma melhoria da qualidade de vida, inclusão e equidade. Então, em todos esses exemplos anteriores, prazos perdidos, eu gero uma oportunidade aqui, que é o desenvolvimento de uma, de uma, de uma ferramenta de comunicação, certo? Essa ferramenta pode ser patenteada, pode ser vendida, então, eu tenho geração de valor econômico. Essa ferramenta tem um valor social? Bom, se atende toda a sociedade, tem um valor social. Tem um valor ambiental? Ah, não tem um valor ambiental. Porque aí eu tenho a ver com sustentabilidade, preservação, redução de impacto. Então, o que teria valor ambiental? Por exemplo,
um aplicativo para para oferecer as comidas os alimentos que estão em bom estado e quem quiser coletar, tipo uma geladeira comunitária, tá? É, isso aqui, isso aqui tem um valor ambiental. Tem um valor educacional, ou seja, dá acesso ao conhecimento, desenvolvimento e capacidade. A geração do chat, o desenvolvimento do chat, sim, é um valor educacional. Tem valor humano, então, desenvolve dignidade, pertencimento, bem-estar, conexão? Bom, se o atendimento à sociedade gera tudo isso, todos os serviços de atendimento da universidade com a sociedade gera tudo isso, ou tem que gerar, pelo menos. Que tipo de valor uma solução pode gerar para a sua comunidade? Então, essa é uma, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Nossa jornada, então, é até aqui. Então, o que que vem a seguir? Então, primeiro, a gente precisa enxergar, observar o contexto das necessidades. Se perguntar, fazer as perguntas que revelam o quê? A realidade, tal qual ela é. Compreender, e interpretar sinais com empatia, identificar oportunidades, encontrar espaços de inovação e gerar, desenvolver soluções úteis para aquilo. Hum, eu fiz errado. Bom, uma pessoa empreendedora não é aquela em que tem todas as respostas, né? É aquela que aprende a fazer boas perguntas. Na próxima unidade, que é a unidade 2, é aprender a ouvir. A gente vai falar sobre escuta. Escutativa, empatia, necessidades, experiências, pessoas. Antes de criar uma solução para alguém, precisamos aprender a ouvir esse alguém, tá? Antes, então, para concluir os seus estudos da unidade 1. Escute a audioaula da unidade 1. Realize a sua autoavaliação. Então, a autoavaliação, gente, ela está aqui no nosso documento, mas está lá também no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Que está aqui, tá? Tá aqui a autoavaliação, que é uma atividade de fixação de conteúdo. Então, responder o questionário. Tem umas questões, então, duas questões aqui, e aí tem cada unidade vai ter mais 7 questões, 8 questões, acho que são 8 questões. 8 questões para serem respondidas, é bem rapidinho, tá? Então, recomendo assim, escute o áudio e aí já vai e responde as outras 8 questões, então, hoje mesmo, então, vocês vão ter essa oportunidade. Então, a ideia é que a gente observe mais, pergunte mais e julgue menos. Tá? Então, essa é a ideia central dessa unidade. E aí, antes de a gente ir para a unidade 2, então, eu recomendo que você faça antes para não deixar acumular nada. Antes de ir para a unidade 2, que vai ser na próxima semana, você faça, então, as atividades da unidade 1. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não? Obrigada, Natália. Vai ser sempre assim, tá? Simples, rápido e direto. A gente termina sempre aí 8 horas, e aí eu, depois da aula, eu já vou disparar os e-mails, umas mensagens de orientação aqui para vocês e responder a galera, tá bom? Até semana que vem, 7 horas. Obrigada.